Olá pessoal, tudo bem? Eu fiz um vídeo sobre o que é a sequência de Pierre-Robin. E aí, como é um tema muito extenso, eu resolvi dividir em 2 vídeos para falar sobre o tratamento, porque o tratamento da sequência de Pierre-Robin também é bem vasto. A sequência de Pierre-Robin não envolve apenas sintomas respiratórios, a criança pode ter também problemas alimentares, ela pode ter fadiga, ficar cansada, ela pode ter engasgos, vômitos, ela pode ter regurgitações, por conta de toda essa anatomia alterada da região. Então a criança pode ter até problemas nutricionais por conta dessa dificuldade alimentar também. Existem várias modalidades de tratamento para a sequência de Pierre-Robin. As modalidades elas vão variar de acordo com a gravidade do caso. Então você tem condutas mais conservadoras e condutas mais agressivas. Entre as condutas mais conservadoras, nos bebês que não têm um grau de obstrução respiratória grave, existe o tratamento postural, que é você colocar esse bebê numa posição em prona, ou seja, o bebê fica de bruço e aí com isso não tem a queda da língua e aí você consegue melhorar esse posicionamento facial e diminuir a obstrução respiratória, mas isso só funciona em casos bem leves. Em casos mais moderados, você pode fazer a glossopexia, que nada mais é do que prender a língua desse bebê numa posição anterior, de modo que ela não tenha queda e não faça a obstrução, para diminuir esse grau de obstrução de via aérea e esse bebê respirar um pouquinho melhor e o nível de oxigênio deles ficar um pouquinho melhor. Tem também uma modalidade de tratamento que envolve a intubação nasofaríngea. Você tem uma cânula específica que você passa pelo nariz e ela mantém a perviedade, o canal da via aérea aberto, justamente impedindo que essa língua caia posteriormente e faça essa obstrução. Os bebês que têm casos de obstrução de via aérea mais graves, eles precisam de tratamentos mais agressivos. Muitas vezes o bebê tem uma disfunção respiratória tão grave que precisa ser entubado e nesses casos a gente indica então uma traqueostomia precoce. Uma opção à traqueostomia precoce é você fazer a distração osteogênica precoce. O que é a distração osteogênica? Distração osteogênica é um alongamento ósseo que é feito na mandíbula, que está pequenininha, e aí você faz o corte na mandíbula, avança essa mandíbula com os aparelhos, que são os distratores, e com isso você amplia essa via aérea do bebê e ele não precisa fazer a traqueostomia, ou se ele já tiver sido submetido à traqueostomia, você consegue decanular, você consegue retirar a cânula de traqueostomia e esse bebê passa a respirar melhor. Então essas são as opções que a gente tem de tratamento quando a sequência de Pierre-Robin é mais grave. Não é um consenso em relação a esse tratamento, não há uma indicação precisa. Os protocolos que existem, eles são de acordo com os centros, então tem centros que são mais agressivos e que fazem logo a distração osteogênica e tem centros que são mais conservadores e tentam as medidas menos invasivas como opções de tratamento inicial. O que a gente tende a fazer é sempre ser menos agressivo possível, mas o bebê tem que estar numa condição respiratória que tolere esses tratamentos conservadores. Quando o bebê não tem essa condição, você tem que ser realmente mais agressivo. Em relação aos distúrbios alimentares e as dificuldades que esses bebês apresentam em relação à alimentação, existem tratamentos e técnicas específicas desenvolvidas pelas fonoaudiólogas para ajudar no auxílio dessa sucção e deglutição desses pacientes, mas aí já é um tema bem mais específico, mas para as mães saberem que existe tratamento para também a disfunção alimentar. Eu queria lembrar que as intervenções nesses bebês, elas são precoces, é logo que o bebê nasce. Então ele vai para uma UTI neonatal, ele está ali sob o cuidado da equipe e esse paciente já é submetido ao tratamento no momento inicial da vida. É óbvio que a traqueostomia e a distração, elas podem aguardar 1, 2 semanas para que o bebê esteja um pouquinho mais estável, mas o posicionamento postural, a glossopexia, a introdução da cânula nasofaríngea, elas já podem ser feitas desde o nascimento. Em resumo, esses tratamentos eles são feitos de forma bem precoce, para que o bebê não passe pela insuficiência respiratória e possa ter uma evolução e um prognóstico melhor.
Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho das notificações para vocês receberem os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!